O papo agora é um pouco mais sério, né? Nós estamos falando de festa, fotografias, vários assuntos interessantes, mas documentos. Quais são os documentos necessários para que seu casamento tenha validade e você não tenha dor de cabeça? E a Cíntia Santos Pereira, que é do 2º cartório, veio até aqui para nos esclarecer tudo, né, Cíntia? Bom dia. Bom dia. Bem, a início, os noivos têm que comparecer ao cartório, né? Se forem maiores de 18 anos, podem ir sozinhos, não necessitam dos pais. Quando são menores de 18, é necessária a presença do pai de ambos, pai e mãe. Senão não é possível começar a habilitação do casamento. Então, chegando ao cartório, eles vão levar certidão de nascimento, se forem solteiros, um documento de identidade, um documento com foto. A gente sempre pede ou a identidade ou a carteira de motorista, para ser melhor identificado o contraente, né, que está se habilitando. E 2 testemunhas maiores de 18 anos com identidade também. E com quanto tempo de antecedência eles precisam fazer isso? O mínimo de 1 mês e o máximo 3 meses. Então, por exemplo, não adianta a pessoa que está pretendendo casar no final do ano já ir ao cartório para se habilitar. Ela pode ir lá tirar as dúvidas, levar documento. Às vezes a pessoa, mesmo com a entrevista, tem uma série de dúvidas, pode comparecer ao cartório. Tem um proclama, alguma coisa que diz que tem a data do casamento? Os proclamas são assim: à medida que a pessoa deu entrada no casamento, no dia seguinte é publicado no jornal diário da cidade para que toda a população tome conhecimento que aquele casal pretende se casar. Se existir algum impedimento, alguma coisa, vai ser denunciado ao cartório. Mas ele não tem a data. Não tem a data. Não, ele começa a correr a data. Tá. E já existiu o caso de alguém impugnar o casamento? Não, até agora não, porque normalmente as pessoas vão de comum acordo com a família, né? Mas pode acontecer, né? Pode acontecer. Se a pessoa for bígama, se tiver algum impedimento, tem que ser denunciado. Para isso servem os proclamas. Cíntia, e assim, quais os tipos de casamento? Porque eu já vi casamento civil tanto no cartório como eu já vi também no religioso. Isso. Depende da escolha dos noivos, né? Se eles falarem, não, nós queremos a cerimônia somente no cartório, eles comparecem no dia marcado, depois de fim do prazo. No cartório, a cerimônia é mais simples, já é realizada ali em um espaço menor. Outros noivos preferem que o juiz de paz vá ao local, ou na sua residência, ou no clube, mesmo que não tenha festa, mas para reunir a família, outros padrinhos, então também pode ser feito. E existe o religioso com efeito civil, que aí depende da igreja. A pessoa tem que primeiro, quando se habilita, ela vai à igreja para mostrar uma declaração que o cartório pede, dizendo que ele está se preparando para casar, porque senão as igrejas normalmente não marcam a data. Isso que eu ia te perguntar, tem que casar no civil? Não tem como escolher, não, vou casar só no religioso? Acho que nem as igrejas hoje em dia, elas têm um cuidado, né? Porque a pessoa não está legalizada, né? Todas as igrejas, independente da religião, elas fazem questão que os casais vão regularizar a sua situação. E quando ela já foi casada, quais os documentos que ela tem que levar? Sendo divorciada, ao invés da certidão de nascimento, o contraente que for divorciado, ele vai levar a certidão de casamento, averbada seu divórcio, e vai levar também o que comprova que ele fez a partilha. Muitas vezes vem escrito na própria certidão, outras vezes é necessário que ele busque uma fotocópia da partilha. Ah, é? Sim, porque senão ele não pode escolher o regime de bens. E quais são os regimes de bens? Atualmente, a comunhão parcial, que se você não mencionar nada, é perguntado, é explicado aos nubentes, né? Eles têm tempo para pensar, não precisa ser decidido na hora. Mesmo que ele chegue no cartório hoje sem uma ideia, eu vou me habilitar, não sei qual regime. Por enquanto, vai permanecer, no silêncio da lei, vai permanecer a comunhão parcial. Mas ele pode fazer uma escritura pública, onde ele escolha, com a noiva, de comum acordo sempre, e ele vai escolher comunhão universal de bens, ou separação total, ou os aquestos. Quais são os mais comuns? Os mais comuns hoje em dia ainda tem muitos casos que querem a comunhão universal, que é aquele regime tradicional dos pais nossos, né, nossos pais antigamente, mas a maioria hoje em dia, por se ter uma vida financeira independente, a maioria está optando pela separação. Separação parcial de bens, Total. É isso? Total? Total. Total, é mesmo? Sim. Olha que interessante, eu achei que fosse assim, parcial. Né? Porque geralmente existe também caso onde a noiva exige. Você pode escolher durante o seu pacto, na minuta do pacto, você pode misturar alguns bens que se comunicam ou não. Isso vai à questão do casal.
Mas a maioria, eu acho que pela evolução, as mulheres trabalhando também, Muito, né? E quando quando é escolhido esse regime, ele tem que declarar todos os bens que ele tem? Não é necessário. Só se você fizer questão de mencionar quais os que entram na comunhão ou não, na separação ou não. Isso? Pode ser feita uma minuta. Então não é total. Se você fizer a escritura de separação total de bens, a partir daquele momento, tudo que é seu antes do casamento é só seu. Tudo que é dela, dele, é só dele. E aí, dali pra frente, o que eles adquirirem juntos, num caso de uma separação... Não, continua a separação. Continua o regime de separação. Isso aí seriam os aquestos que a pessoa pode misturar os bens. E é nessa hora que o bicho pega, né? É porque às vezes os noivos não conversam sobre isso, né? O casamento é uma coisa muito romântica, principalmente na ideia de, nossa, mulheres, né? E muitas vezes o casal chega para marcar a data e ele não está muito preocupado com a parte do dia a dia, né? Mas infelizmente tem que ser pensado. É uma parte burocrática que a gente empurra com a barriga e fala, meu casamento vai ser para sempre, eu não vou precisar disso, mas olha o conselho, hein? Tem que estar tudo preto no branco. Sim, né? E a pessoa tem tempo, durante o processo de habilitação, até antes da data da celebração do casamento, ela tem tempo de modificar o regime de bens. Ela pode modificar. Sim. Legal, quer dizer que não tem essa história. Enquanto correm os proclamas, são 15 dias de proclamas, aí vai ao promotor, é devolvido ao cartório. Nesse período, até você chegar à data do casamento, eles têm tempo de pensar. Não é aquela situação que você chega no cartório amanhã para habilitar e você já vai resolver hoje e não vai mudar. Você pode ir pensando, amadurecendo a ideia. Olha aí, gente, que legal, hein? Tem que pensar, a gente tem que ser prevenido. Todo mundo deseja que o casamento seja para sempre. Nós também, né? Mas, né? Acontecem, então não tenha surpresas. Obrigada, Cíntia. Obrigada, foi um prazer. Bom, nós vamos para o intervalo, mas não sai daí não, eu já volto. Gostou dessa matéria? Quer assistir de novo? Então faz o seguinte, acesse nosso site www.maisestilo.net.